Capítulo 8. A Fraternidade, Lei Universal. E sucedeu que, enquanto eles conversavam e debatiam, o próprio Jesus, aproximando-se, caminhava com eles. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. A luta pela jornada ascensional do espírito é campo de trabalho diuturno, em que o espírito é chamado a testemunhos consecutivos em favor das aquisições morais e intelectuais que consolidam o progresso. A porta estreita é a representação do sacrifício pessoal do coração daquele que enfrenta as lutas pelo autodomínio e autossuperação, conquistando a integralidade de si mesmo pela integração da luz e da sombra presente em sua intimidade. Enquanto Cleopas e mais um discípulo caminhavam em direção a Emaús, seus iam de corações temerosos da violência declarada que se abatia sobre a cidade nos instantes pós-crucificação do Mestre. Iam discutindo ao longo do caminho as ameaças, os sonhos, o aprendizado efetuado, enquanto buscavam resguardar-se da ameaça iminente. Iam sós, mas a eles se somou um peregrino desconhecido que lhes acompanhou, dialogando e instruindo sobre as escrituras sagradas, sendo-lhes companhia solitária enquanto caminhavam em direção a seu destino. Podemos comparar esse momento com o processo evolutivo do ser imortal. Ao caminhar na direção do crescimento espiritual, o espírito busca afastar-se das zonas de conflito, temeroso da agressão das sombras exteriores que, em verdade, são a soma das sombras individuais que lhe pedem atenção e cuidado. Teme a criatura que o mal possa lhe violentar como se o bem fosse regime de exceção, quando a verdade é o contrário. Enquanto caminha só em sua via crucis de autoconhecimento e despertar espiritual, o espírito é acompanhado pela presença invisível de mãos e corações de amigos que lhe sustentam os interesses e convicções elevados a respeito de si mesmo e da vida. Embora se sinta desamparado, o espírito caminha, ladeado pelo socorro sempre presente a conduzir-lhe, sustentar-lhe e instruir-lhe. Assim como os discípulos se surpreenderam ao cair da noite, quando Jesus revelou-se o forasteiro desconhecido que lhe acompanhava, tutelando-lhes também o espírito ao amadurecer, percebe-se protegido e estimulado nas conquistas superiores por aqueles que representam a Jesus e seu movimento de amor em favor da expansão consciencial. O fato é que alma alguma fica só em um mundo em que a fraternidade é lei. E o mais velho e adiantado coração retorna para socorrer aqueles que caminham temerosos e vagarosos nas vias do mundo, a sustentar-lhes a coragem e o ânimo para as lutas. Sem integrar a sombra e a luz, a aspiração superior e os resquícios da animalidade, a consciência e a dúvida, a aquisição espiritual e os déficits morais, o espírito não galga as etapas necessárias para o despertar da consciência integral e a autossuperação pessoal. O amor não deixa ao relento os filhos seus. Todo o universo e todas as criaturas são sustentadas enquanto caminham para ele, utilizando-se da sua condição humana na qual são reveladas as características divinas. Somente acolhendo em si os conflitos, lutas e sonhos pode o ser encontrar a luz que há por detrás do palco das lutas e conflitos em que a vida se estrutura. As potências da alma, como forças positivas e ativas em favor do homem universal, despertam nos corações a partir do momento em que a afirmação do bem passa a preponderar na criatura, que deixa de brigar com as sombras, acolhendo-as e integrando-as amorosamente à personalidade, que as transformam na exata medida em que afirma a luminosidade de sua condição real,
por meio de tudo aquilo que é positivo, belo e bom e que representam, em essência, as forças naturais vibrando do mais profundo do coração humano. A mensagem de hoje é um pouco longa, mas nós vamos procurar resumi-la, dizendo que aqui Dias da Cruz nos fala em determinados momentos sobre o processo de crescimento espiritual da criatura, que se constitui na passagem da porta estreita. E o que é a porta estreita? E ele vai definir aqui no segundo parágrafo a representação do sacrifício pessoal do coração daquele que enfrenta as lutas pelo autodomínio e pela autossuperação. Então nós vamos caminhando nesse conflito natural, nesse conflito humano, de trevas, de luz, de consciência e inconsciência, não é? De conexão, de sentirmos presos às coisas da terra, enquanto desejamos as coisas do espírito. Enfim, essa dualidade normal, natural, que faz parte da condição humana. Nós somos então chamados ao crescimento, à integração dessas partes através do exercício do amor. Na medida em que nós vamos exercitando o amor, na medida em que nós vamos nos autodisciplinando, que nós vamos nos autossuperando nas dificuldades, através do autoconhecimento, mas também através da disciplina, porque nós sabemos que distantes da lei de Deus, nós não vamos atingir a felicidade e a paz. Então, enquanto não tivermos ainda desenvolvido determinadas virtudes, enquanto estivermos no caminho do conhecimento e transformação interior, é preciso que a gente use do nosso conhecimento, da nossa vontade, da nossa disciplina, para que a gente vá passando pela porta estreita. Mas na medida em que a gente passa pela porta estreita, o nosso coração, a nossa consciência, o nosso ser interior divino, brilhante, luz, vai se fazendo mais e mais perceptível, mais e mais atuante. E naturalmente assim as sombras vão se desfazendo, não em um mecanismo forçado, em um mecanismo violento, hostil, mas dentro de um exercício de amor, de autoacolhimento e de autoaceitação. Tudo isso naturalmente é muito difícil. E há momentos nessa caminhada onde nós vamos nos sentir profundamente vulneráveis, profundamente fragilizados, profundamente tristes, profundamente doídos, mas nunca, meus queridos, nunca sozinhos. E é disso que nos fala Dias da Cruz. Como os discípulos de Emaús. Eu vou mover aqui, eu preciso mover, porque eu tenho aqui na minha casa, na minha mesa, esse quadro que ficava em cima da cama da minha avó querida, e eu tenho hoje em cima da minha mesa de trabalho a me inspirar e a me lembrar exatamente isso, da estrada de Emaús. O Cristo caminha conosco até os dias de hoje, nos levando para a hospedaria da segurança, que é a paz de consciência. Estamos sempre acompanhados pelo Senhor, pelos espíritos de bem que trabalham em nome do Cristo. Nunca estamos sozinhos na nossa caminhada. É possível que muitas vezes, como os discípulos, dentro da nossa cegueira, nós não reconheçamos a presença do Cristo a guiar os nossos passos, a nos falar das Escrituras, a ampliar a nossa consciência, a tocar o nosso sentimento de tantas e tantas maneiras. A misericórdia de Deus, a presença do Cristo se manifesta nas nossas vidas. Então não tenhamos dúvida desse amparo, porque diz aqui Dias da Cruz que a fraternidade é lei universal. Então ele vai dizer aqui: o fato é que alma alguma fica só em um mundo em que a fraternidade é lei. O mais velho e adiantado coração retorna para socorrer aqueles que caminham temerosos e vagarosos das vias do mundo, a sustentar-lhes a coragem e o ânimo para as lutas. Então que a gente possa aprender devagarinho a reconhecer a presença amorosa destes que caminham à nossa frente, mas nunca nos esqueçamos que atrás de nós também caminham outros ainda mais vagarosos, temerosos e frágeis do que nós.
E a lei de solidariedade, de fraternidade da vida nos solicita, na medida em que recebermos a mão amiga que nos puxa para cima, que nós usemos a nossa outra mão e alcancemos na direção daqueles que caminham atrás para reerguê-los, como nós também somos reerguidos a cada dia. Muita paz.